depois de um final de semana de paz, hoje tem Vasco. E o Vasco tem a obrigação de fazer a semana do Vascaíno iniciar da melhor forma possível, com uma bela vitória sobre o Sampaio Corrêa, dando um passo importante rumo à classificação do Campeonato Carioca, já que no sabadão tem Vasco contra Flamengo. E tem muita coisa pra gente resenhar aqui nesse vídeo, principalmente falando do jogo, já que a gente tem aqui uma informação que Fábio Carille pode colocar Lucas Zuccarello como titular na partida de hoje. O que você acha, família vascaína? E olha só, quero te propor um debate também. Você já foi aquele vascaíno que utilizou o seguinte argumento: a torcida do Vasco é muito chata, a torcida do Vasco queima jogador, não deixa o treinador trabalhar. Você já utilizou esse argumento? Eu vou te provar em poucos minutos que a torcida do Vasco é a mais paciente do mundo. Nesse final de semana eu tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos, ver também alguns canais, né? Porque eu gosto de ver aí como é que tá o futebol brasileiro de um modo geral, né? Os nossos adversários aí, futuramente, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então quero trazer aqui algumas reações de um torcedor de São Paulo, do Palmeiras e do Fortaleza. Você vai ver que a nossa torcida, ela é muito paciente. Agora, paciência tem limite. Hoje o Vasco tem que ganhar, principalmente depois de 2 jogos contra a Volta Redonda e Série C, que é assim, se a gente juntar um cata-cata aqui, depois de tomar um gelo, trabalhar o dia inteiro, sei lá, estudar, fazer qualquer coisa, encarar, a gente vai performar melhor que o Vasco. Então, hoje é o dia de mudar esse cenário. É ou não é, família vascaína? Então, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Rapidamente eu quero falar aqui sobre o Sforza, né? Ontem a gente trouxe aqui uma informação, se eu não me engano, do canal Atenção Vascaínos, dizendo que o Sforza estava entregando apartamento e tudo mais, porque ele já está, né, de saída do Vascão. Mas está aqui uma informação do GE, ó. Juan Sforza continua fora da lista de relacionados do Vasco. A última vez que o argentino esteve disponível para uma partida foi contra o Maricá, em 29 de janeiro. O Cruzmaltino não possui nenhuma negociação avançada para a saída do jogador, mas está aberto a propostas de empréstimo ou transferência definitiva. O volante segue treinando normalmente com o elenco. A gente tem aqui também uma do Carlos Berbet, tá aí, ó. Vasco ainda não definiu futuro de Sforza, que tem ofertas do Brasil, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos e da Rússia. E segundo ele aqui, já apareceu propostas de empréstimo e também para ele sair em definitivo, família vascaína. Assim, eu acho que o Sforza é um jogador que tem recurso, tem talento, falo isso aqui sempre com vocês, mas é um jogador que não vai contribuir nesse atual momento do Vasco. Isso está muito claro. Isso já foi claro no ano passado, pela dificuldade física que o nosso elenco tem. E eu acho que hoje isso está escancarado, porque todo mundo está vendo isso. Todo vascaíno, todo comentarista, todo ex-jogador que comenta, que fala sobre Vasco, está pontuando isso. O Conrado na Sport TV, outro dia, até ficou assim na cadeira. Como é que pode? O Vasco não tem jogador? Assim mesmo, não tem jogadores de velocidade. Como é que faz futebol desse jeito? Sabe? E tudo isso, claro, que atrapalha o funcionamento do time numa recomposição, né, numa questão tática de ajudar defensivamente, porque todo mundo tem que ajudar. Então o Vasco, com essa dificuldade física, tendo jogadores ali, né, na função de armar o time, como Felipe Coutinho e Payet, que já tem uma condição física, né, precária, você não pode contar com um volante com a capacidade do Sforza. Né? O cara carrega um mundo nas costas. Parece que ele entra em campo com 2 sacos de cimento. E não dá. Tecnicamente ruim? Não é. Tem personalidade? Tem. Mas no Vasco não cabe, então por isso que eu defendo muito aqui, né, a saída do Sforza. Vamos falar aqui sobre Campeonato Carioca, porque no vídeo de ontem à noite, né, ainda estava faltando mais um jogo, tinha um segundo tempo, que era Volta Redonda em Nova Iguaçu, e acabou 0-0, né? Então com isso tá aí, Volta Redonda tem 17 pontos, Flamengo 14, Vasco da Gama 13, Nova Iguaçu 13, Botafogo, que perdeu, né, para o Madureira, tá ali com 12 pontos. Então o jogo é muito importante, né? O Vasco ganhando hoje chega a 16 pontos, dá um passo importante, né, aí para a classificação, entendendo que o Vasco tem, né, os próximos jogos aí de mais dificuldade, que é contra Flamengo e contra Botafogo. Por exemplo, né, o Nova Iguaçu na próxima rodada, que é um time que nesse momento está aqui no G4, encara o Fluminense.
que está ali com 11 pontos, estão ganhando, pode até entrar ali no G4. Além disso, família vascaína, vale a gente pontuar aqui que o próprio Sampaio Corrêa, ganhando hoje do Vasco, ultrapassa o Vasco. O Vasco não sai ali do G4 porque o Nova Iguaçu não conseguiu ganhar do Volta Redonda. Mas olha a tragédia que pode acontecer no dia de hoje. Então é um jogo muito importante visando aí a classificação do Campeonato Carioca. Antes da gente debater aqui a provável escalação do Vasco, é um debate interessante, porque o Carille, segundo aqui as informações do GE, tem algumas dúvidas, né, em relação ao meio-campo, Hugo Moura ou Jair, e também no comando de ataque, Zuccarello ou Alex Teixeira. Mas eu quero te mostrar em poucos minutos que a torcida do Vasco é a mais paciente do mundo. Olha só. Tô com o André aqui, não dá mais, a paciência se esgotou. Pra quem conhece futebol, pra quem assiste futebol, não tem mais argumento pra se manter Abel Ferreira na Sociedade Esportiva Palmeiras. Não existe mais argumento pra se manter Abel Ferreira no Palmeiras. É hashtag fora Abel, o André já tá aqui, não tem mais, tá acabando, o Palmeiras pode até fazer o segundo gol, mas aqui não tem engenheiro de obra pronta. E pouco importa se o Palmeiras faz o segundo ou não. André, põe de novo aí. Eu tô puto, porque o São Paulo conseguiu perder com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, sem chutar nenhuma bola na direção da porra do gol. Nenhuma bola na direção do gol. O São Paulo teve 3 arremates no jogo todo. O primeiro do Eric, de tornozelo no primeiro tempo, chutou pra fora. Um outro do Alves, que bateu a bola pra fora, o goleiro só caiu e defendeu. E uma cabeçada do Juan, uma cobrança de escanteio. Eu tô puto, porque o São Paulo, fora de casa, é uma franga jogando. É um time horroroso jogando fora de casa. Sem brio, sem alma, sem vontade, sem nada. Eu tô puto porque o São Paulo conseguiu ressuscitar mais um defunto na trajetória vergonhosa do São Paulo nos últimos anos. O Bragantino não vencia há 4 jogos, começou a rodada de hoje correndo risco de entrar na zona de rebaixamento, último colocado do grupo dele no Campeonato Paulista. E tinha feito 6 gols até o começo do jogo de hoje. O São Paulo conseguiu perder pra esses caras. Então, cara, esse jogo de hoje foi muito ruim, mas não foi ruim pouco não, pô. Não foi, um ajuste... Não. Foi muito ruim, do goleiro ao atacante, sabe? Foi todo mundo abaixo. Eu não consigo, Dudu, até pergunto pra galera do chat se você consegue enxergar alguém de forma positiva nesse jogo de hoje. Porque eu, de verdade, no fundo do meu coração, não consigo. Eu acho que o jogo de hoje foi uma tragédia absoluta. Tá vendo aí? Eu falo com vocês. Porque assim, a gente tem que ter o entendimento que qualquer análise feita hoje em relação ao Vasco tem todo um contexto, né, vindo aí do passado. Um passado recente, principalmente. Então tem um peso sobre o Vasco hoje. Por isso que eu falo aqui que a paciência do torcedor do Vasco é desse tamanho. Porque, né, longos anos aí passando um sufoco. Aí você vê o torcedor do Palmeiras aí, essa galera, Abel Ferreira, que conquistou quase tudo aí, tudo nos últimos anos. Você vê aí o torcedor do São Paulo, o jornalista, né, o Barolo, que recentemente foi campeão de uma Copa do Brasil. O Fortaleza, que não ganhou, né, um título de expressão, mas tá ali, né, sempre bem, chegou numa decisão de Sul-Americana, acho que é o 3º ano consecutivo numa Libertadores, e olha a cobrança, olha o peso, olha a revolta. E aí você vai falar que o torcedor do Vasco, né, de um modo geral, é chato, é mala sem alça, queima jogador. Pô, tu tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo, por tudo que a gente tá vivendo aí nos últimos anos. Tem um peso? Tem uma pressão? Tem, mas poxa... É muita paciência que a gente tem, família vascaína. E assim, eu acho que, né, pensando no dia de hoje, no jogo de hoje, é claro, uma resposta tem que acontecer. Eu espero que os atletas do Vasco, né, principalmente na entrega, que aí você consegue controlar a sua entrega. Claro que, poxa, você atuar bem, você jogar bem, já é uma outra questão, né? É o dia, se acerta. 1, 2, 3 lances, você tem confiança, tem o adversário também. Agora, a entrega vem de você. O Vasco tem que correr muito hoje, tem que entregar muita coisa nesse sentido, porque as últimas 2 partidas, olha, que falta de paciência, né, que você, eu e todo mundo ficou, família vascaína. Mas vamos lá, para esse debate aqui sobre a provável escalação do nosso Vascão, tá aqui, ó. Fábio Carille tem dúvidas no meio-campo do Vasco para o jogo contra o Sampaio Corrêa. A matéria tá pontuando aqui, né, que o Jair fez uma partida bem abaixo, mas olha... o Hugo Moura também foi terrível, né? O Moura também foi terrível, o Paulinho foi sacado no intervalo, o Tietê nem apareceu no jogo, sinceramente, sem Tietê, com Tietê, não ia sentir falta nenhuma. Então o meio-campo do Vasco foi terrível. O setor mais forte que a gente tem, que a gente pode dizer assim, de mais jogadores com qualidade, terrível, errando muito, nos 2 jogos, contra a Volta Redonda e também contra Fluminense. Então já vou debater isso aqui com vocês. Em relação à frente, né, que eu venho comentando aqui com vocês, inclusive eu tô aqui pesquisando, cara, Net Vasco, Super Vasco, site do Vasco, Instagram oficial, eu não achei, cara, a lista de relacionados do Vasco,
porque eu queria ver se o Alegria tá relacionado para essa partida. Se alguém conseguiu aí ver tudo mais, comenta aqui, né? Porque eu queria saber de fato se esse jogador tá relacionado, porque na última partida ele não foi, né? O Vasco levou o Carille, levou o Jean Davi, Maxime, não levou o Alegria. Então tá aqui, ó, Zuccarello desponta entre os que têm chance de começar como titular contra o Sampaio Corrêa. Família, vocês gostam dessa possibilidade aqui dele entrar no lugar do Alex Teixeira? E aí eu penso o seguinte, eu acho que é uma possibilidade, é um teste interessante, porque né, é um jogador de mais mobilidade que o Alex Teixeira, é um jogador que bate bem na bola, né, de perna esquerda, de perna direita, tem qualidade técnica para botar alguém na cara do gol, muito bom jogador. Mas eu ainda acho que não é o perfil, né, porque ele é mais leve que o Alex Teixeira, até acho isso. Mas não é o jogador que corre, é o jogador que faz correr, se é que você me entende, né? É o jogador que controla o jogo, que dá passe, que dá assistência, que é um camisa 10. Então acho que é um teste, beleza, vamos ver, né? Até gosto da ideia. Mas eu ainda fico com Alegria. Eu ainda fico, por isso que eu queria saber se ele está relacionado para essa partida, porque o Alegria, ele é um ponta, né? O Alegria se destacou no Carioca do ano passado, né? Tanto que o Vasco contratou ele aí para base, acabou que ele teve até uma oportunidade contra o Bahia. Esse ano não foi nada bem na partida que ele jogou pelo Campeonato Carioca, mas a gente pode também colocar aí o contexto, né? Um time, né, iniciando, pré-temporada, entrosamento e tudo mais. Então eu acho que o Vasco deveria, no comando de ataque, ter Alegria e Verratti, por justamente, nesse momento, ser o único ponta, um jogador com essa característica de velocidade. Mas gosto da ideia do Zuccarello, porque alguma coisa tem que ser feita. Não dá para o Vasco repetir o que aconteceu contra o Volta Redonda e também contra o Fluminense, ia falar Nova Iguaçu. Então tá aí o provável time do Vasco: Jardim, PH, João Vitor e Lucas Oliveira. Vocês modificariam alguma coisa aqui na defesa? Eu não, eu manteria, família. E Piton, Jair, Tietê e Paulinho. Para falar aqui do trio de volantes, nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, eu entraria com esses 3 jogadores. Se hoje o Vasco enfrentasse o Botafogo, eu entraria com o Gumura no lugar do Jair. É assim que eu penso pro jogo de hoje, família. Paê, não tenho o que falar, nosso camisa 10, já que o Coutinho vai ser poupado. E aí a dúvida, né? Alex Teixeira ou Zuccarello e Verratti no comando de ataque. Então, eu penso desse jeito, já expliquei aqui os meus motivos. Colocaria o Alegria no comando de ataque pela velocidade, mas se ele optar aqui pelo Zuccarello, eu acho, né, interessante, uma aposta interessante. Vamos ver como é que o jovem jogador, vai se sair. Mas entendendo que o Vasco ainda assim pode ter uma dificuldade, porque é o que eu disse, é um jogador que faz correr, não é aquele jogador que corre, como é o Alegria. E eu acho que hoje, nesse atual momento, nesse time do Vasco, é essa condição que falta. Thiago, você tem certeza que vai dar certo? Não, claro que não. Mas eu acho que é uma característica que falta e o Alegria pode entregar ela pra gente, família vascaína. Vou ficando por aqui, junto, e é muito bom ser Vasco. Fui!